Boa tarde. Quero aqui deixar um pequeno versículo para todos aqueles que tiver a oportunidade de ver e vir meditar também nesse versículo que se encontra em Mateus, capítulo 24, verso 37, que fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Vemos aqui nesse versículo que foi uma palavra de Jesus para aquele povo de Jerusalém. Um povo de coração duro, um povo de pensamentos perversos, um povo, que outrora não gostava de ouvir a verdadeira verdade e vivia nos seus próprios caminhos. Vivia agarrado na lei de Abraão, na lei de Moisés e dos antepassados, mas esquecendo Jerusalém, que Jesus, que ele tanto esperava, que era o Messias, que está inserido dentro da palavra, Deus de Gênesis, Apocalipse, antes da fundação do mundo, já se falava que viria o Messias. Só que os seus, como diz aqui, não recebeu. Trataram ele com aspidez, com torturas, com palavra de blasfêmia, em vez de receber aquilo que veio de bom grato pela mão do Todo-Poderoso. Aonde que eu quero chegar nessa passagem? Onde ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Essa palavra aqui é muito forte. E vou trazer também para os nossos dias atuais. Quantos e quantas pessoas hoje estão entrando no mesmo procedimento que outrora Jerusalém entrou, no mesmo caminho que Jerusalém entrou. Vimos aqui que Jesus falando, que ele mata os seus profetas e mata também os seus enviados. Não em sentido também só enfiar uma espada, não só em sentido disso, não. Também tem as outras formas de tu matar um profeta, de você falar mal do profeta, de você jogar pedra no profeta, E nos dias de hoje também está da mesma forma. Existe uma passagem na Bíblia que os discípulos ele vinha falar com o Senhor Jesus, que tinha alguém profetizando no nome dele. E ele o repreenderam, falando que ele não poderia falar no nome daqueles que ele não conhecia. Mas na mesma hora Jesus veio e repreendeu ele, falando: quem não é contra nós é por nós, e quem não ajunta espalha. Então, o que eu estou aprendendo nesse versículo sobre isso, e gostaria também que vocês aprendessem? Aquilo que nós não plantamos e nem regamos,
e nem vimos também o seu crescimento, não vem arrancar. Ainda que tu acha que os profetas do Senhor são profetas mentirosos, profetas de Baal, não jogue pedra, não fale mal. Por que eu estou falando isso? Porque como a mídia, como o nosso dia a dia, no trabalho, dentro de casa com a família, né? A gente sempre mata um profeta. Não em figurativo de enfiar a espada, mas com as nossas palavras. Porque no meio de nossas parentelas, no meio de nossos amigos, do meio dos amigos de trabalho, tem pessoas que, são cristãos, ou alguns podem estar querendo seguir a Cristo, e quando essa palavra vem direcionada, vem como eu posso explicar, vem como uma marreta sobre a vida dessas pessoas que está querendo algo, uma santidade, ou até procurar uma santidade perante a Cristo. E a gente passa a ser ajudador de combater aquilo que Cristo ele veio fazendo, né? Porque ele fala aqui, Jerusalém, Jerusalém, né? Que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Então a gente também fica inserido dentro dessa palavra. Porque a palavra de Deus ela é muito ampla, como eu gosto tanto de falar. É uma carta direcionada, né, de amor do noivo para a sua noiva. É um livro que vem nos alertar daquilo que nós não devemos fazer de errado. O povo de Jerusalém, ele vinha caçando ao Senhor há muito tempo. Não só ele, como os profetas que vieram após ele, dizendo que o Messias já estava na terra, que o Messias ele já estava inserido dentro da terra. E porque falavam, né, como João Batista, foi decapitado. E ali tentaram parar a voz de Deus. Mais uma vez tentaram parar. Será que nós somos esse povo do passado que tenta parar aquilo que nós não podemos parar? 2019 anos que falam de Cristo. Agora, atualmente, não estou falando no passado, datado depois da morte do Filho de Deus. A obra parou. Ela tende a crescer, mas vai crescer. E muitos vão entrar. Mas a Bíblia fala também que poucos serão os escolhidos. Porque também aqueles que estão inseridos dentro da casa do Senhor, ele também tende a falar mal de Deus. Ele tende a falar dos profetas de Deus. Ele tende a falar que o profeta de Deus não é santo. Ele tende a falar que que o profeta está profetizando não é mentira. O Senhor ele fala para ter prova, fazer prova dele. Se você achar que tem alguma coisa errada, fala com Deus. Chama ele no particular na sua casa, dentro do seu quarto. Senhor, se o Senhor existe realmente, né? E o que esses profetas ficam falando do Senhor,
Abra minha vista, abre meus ouvidos espirituais. Fala comigo, Senhor, que eu preciso ouvir a sua voz. Ainda que você não dá crédito nas palavras que o homem fala, direcionado pelo Espírito Santo, chama Deus no particular, dentro da sua casa. Porque o Deus Todo-Poderoso, o Cristo, ele é muito passivo, muito longânimo, ele é muito bondoso. Não importa o teu problema, não importa o seu pecado, entendeu? Ele te ouve. De repente eu não quero ouvir o seu pecado, nem o seu irmão, nem sua mãe, nem o seu pai, nem o seu melhor amigo. Mas Cristo, ele te ouve. Ele te ouve, além de te ouvir, ele ainda te dá a resposta daquilo que você quer. Porque o Senhor estava chegando à beira de um poço, e ali ele encontrou uma mulher samaritana. E a mulher samaritana, ele foi e pediu água. Aí a mulher samaritana falando, tu és judeu e vem me pedir água a mim, que sou mulher samaritana? Aí ele, mulher, se você soubesse quem te pede água, te daria água que jorraria dentro do seu ventre e nunca mais se acabará. Aí ela falou assim, eita, então me dá dessa água para mim beber, para que eu não volte mais nesse poço e venha beber dessa água aqui. Só que ela não sabia com quem ela estava falando. Eu não sabia qual era a água que ele queria oferecer para ela. Ele fez uma pergunta. Mulher, você teve 5 homens. E o que está contigo agora não é seu. Aí ela já ficou espantada. Perguntou ele, tu és profeta? Aí ele riu, né? E ela ficou entusiasmada com aquilo da revelação que ele fez para ela. E ela correu e disse para a cidade dela, vem ver um homem que falou a minha vida toda sem me conhecer. Né? Mas o interessante ali, que ela saiu dali justificada, sabendo que ele era um profeta de Deus. Com certeza ela saiu dali diferente. Viu? 5 homens e o que tinha não era dela. Deus julgou a ela? Não. Ele simplesmente falou para que ela não viesse pecar mais. Então também é assim na nossa vida. Se você tiver com algum problema, não fala do Deus Todo-Poderoso, não. Chama Ele para o seu quarto, assim diz a Bíblia. Vai no teu quarto, que é um lugar secreto, ajoelha, põe sua cara em terra e fala com o seu Deus, que no secreto, dentro do seu quarto, Ele vai e te ouve. Não fale em vão aquilo que nós não conhecemos. Não fale em vão daquilo que a gente não para nem um pouco para estudar, para ler, que é a palavra do Senhor. Você vê que aqui eles conheciam o Velho Testamento, né? Ele conhecia o Velho Testamento, mas o Novo estava na presença dele. Se ele estivesse realmente inserido no Velho, automaticamente ele conheceria o Novo. Mas eles estavam agarrados só na palavra, só na letra. E a Bíblia fala que a letra mata. A letra ela tem que estar inserida junto com o Espírito Santo do Senhor. É uma coisa que você não pode ver, mas que existe. E quando você aceita o Senhor, Ele derrama o seu Espírito dentro de ti. Então a gente não anda
carnalmente, mas sim espiritualmente nessa terra. Então, dar lugar é para o Espírito Santo do Senhor. Não dá lugar para a carne. Não dá lugar, porque a Bíblia fala que tem dois espíritos. Tem o espírito do homem e tem o espírito de Deus. O espírito do homem é aquele que faz intriga, que faz fofoca, né? Que traz contenda, né? Que traz bebedice, glutonaria, né? Que traz inimizade contra Deus, né? Então, esse é o espírito do homem, mas o espírito de Deus é longânimo, bondoso, com temperança. Esse é o espírito de Deus, né? Porque é esse espírito que nós temos que procurar. É o espírito da verdade. É o espírito que a todo dia, sem você saber, ele te tira da escravidão, do pecado. Porque sempre tem pessoas que estão orando pela sua vida, ainda que na sua vida não tenha nenhum cristão, mas quando o cristão ajoelha e ora, ele não ora somente para a igreja, ele não ora somente para a família dele. O cristão ora para todos, para que todos venham se despertar desse sono que existe na face dessa terra. É um sono de desobediência, um sono de pessoas que não querem procurar o Senhor Jesus, um sono de ouvido tapado. Mas Deus, Ele quer te despertar. O Senhor, Ele quer fazer um selo, quer fazer um pacto com você. Então, não dá lugar à carne, não. Porque eu vou até ler aqui esse versículo, deixa eu ver se eu encontro aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Aqui, ó, olha o espírito do homem. O que traz? Idolatria, que fica em Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Ó, o espírito do homem traz idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imolação, ira, peleja, dissensão e heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisa semelhante a esta, acerca das quais vos declaro, como já entre vós disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, que se encontra logo abaixo, no 22, é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, busca o Espírito de Deus. Esquece desse negócio de dízimos e oferta, que as pessoas tanto criticam, né? O que seria assim o dízimos e oferta? Será que a obra seria prolongada? Será que portas de igreja estariam abertas? Ainda que eles possam consumir a gordura das ovelhas, isso já não é conosco, é com Deus. A gente só temos que fazer o quê? A nossa parte, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Se Deus fala que é para dar, nós damos. Tu tá entendendo? Porque a nossa parte nós temos que fazer. Agora não se preocupe com quem vai gastar. Não se preocupe não, porque a sua parte você já fez. Porque muitas pessoas estão se afastando do Senhor por causa disso. E muitas das vezes estão falando as coisas que não convêm por causa disso. Porque se deixam levar por outras conversas fiadas, né? E esquece de buscar aquilo que vive e reina para todo sempre, né? Vivemos nos nossos deleitos. Há pouco agora eu estava vendo a televisão, né? Duas vezes falaram a mesma palavra, que nós temos que viver a nossa vida, porque só vivemos uma vida. Mas é melhor, eu sei que nós temos só uma vida aqui nessa terra, mas depois da morte se segue-se o juízo. Aí já é uma vida eterna, para aqueles que buscaram a Cristo e para aqueles que buscaram
a Satanás. Então é pior do que essa vida, né? É bom viver, mas o cristão também ele vive, o cristão também passeia, o cristão também vai ao cinema, vai no shopping, vai numa praia, mas tudo moderadamente, junto com o Senhor, na presença do Senhor, não querendo denigrir a imagem do Senhor. Nós podemos fazer isso também. Não somos habitolados. E isso que falam do cristão, que a gente não gostamos de outras pessoas, que a gente só gostamos de nós mesmos, mentira. Você tem que participar das reuniões para ver. Procura uma igreja bem próximo da sua casa, né? Deixa Cristo falar com você. Sai desse estágio que você está. Sai do meio da fofoca, do disse-me-disse, das palavras contrárias, das contendas. Dá ouvido a somente um Espírito, que é o Espírito de Deus. É o Espírito que transforma, liberta, traz a cura, traz vida sobre a sua vida, né? É esse Espírito que nós temos que dar ouvido. Um Espírito que não nos acrescenta nada, só nos traz a derrota, só nos traz a maldade. Isso a gente não precisamos mais das nossas vidas, porque nós já vivemos no mundo da maldade, né? Então, dá ouvido ao Senhor, dá ouvido ao Espírito Santo, não seja mais um judeu que foi ao contrário, naquela época de Cristo, que hoje ainda tem ainda, mas Deus num grande dia vai abrir os olhos dele. Não esquenta não, porque está escrito na Bíblia que naquele grande dia muitos se converterão a Cristo. Então vamos hoje dar ouvido à voz de Jesus, dar a voz daquele que vive e reina, aquele que deu a sua vida no Calvário pela sua vida, aonde desceu aquele sangue, né, para que nos deixar de mais precioso, que era o Espírito da consolação. Tá? Não empresta a boca ao capeta, não, ao demônio, não. Abre a sua boca para abençoar a vida, porque a sua boca é canal de bênção para Deus. Amém? Muito obrigado aí, tá? Se vocês curtiram, dá uma curtida aí, tá bom? Fica na paz.